Boa noite a todos os companheiros, todos os compas do meu Brasil, todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira. Aqui, Ricardo Silva, o servente de pedreiro do Mortadelas de Tubaínas, o MT, o canal do trabalhador. E hoje, novamente, nós estamos aqui para falar com o nosso companheiro Sérgio Gouveia. Seja muito bem-vindo, Sérgio Gouveia. Deu uma palavra aqui com os companheiros aqui do MT, o canal do Trabalhador. Então, eu quero dar o meu boa noite, aí é o meu alô para o pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, ao pessoal do MT, e também agradecer novamente ao Ricardo Silva pela oportunidade de estar aqui com ele, é uma pessoa muito especial para mim, um companheiro e tanto, e é isso aí, Ricardo. Vamos então adiante para bater essa nossa bola aqui novamente. Olha, o Sérgio Gouveia, gente, tá ali igualzinho o professor Legene Miran. Gosto muito de conversar com o Sérgio, aprendo muito conversando com o Sérgio e vou aprender muito mais ainda, porque a gente vai... Eu já falei para o Sérgio, a gente está livre aqui para sempre ter uma live, trazer o Sérgio para cá. Para quê? Para trazer mais consciência política para a gente. E hoje, companheiros, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre as pontes de união propostas pelo governador Flávio Dino. Dino tenta superar divisão da esquerda para se viabilizar em 2022. O ano de 2022 está longe, mas o governador do Maranhão, Flávio Dino, tem um plano para chegar lá, o que eu concordo plenamente e acredito que todas as forças da esquerda brasileira têm sim que ter um candidato da esquerda e, por que não, um homem correto e impoluto como Flávio Dino. É mais que justo. E eu quero perguntar aqui para o nosso companheiro, já inicio perguntando aqui para o nosso companheiro Flávio Gouveia, o que significa o conceito de ponte de união e o que isso vai interferir na vida das pessoas. Flávio, ou Fábio. Então, as pontes de união é um pedido, um clamor que o Dino traz. Só corrigindo, então. Fábio não, Sérgio Gouveia. Oh, que Fábio. Sérgio Gouveia, diz aí pra gente, por gentileza. Me perdoa, Sérgio. Imagina, tá ótimo, tudo bacana. Então, o governador Flávio é uma pessoa muito inteligente. E ele, então, precisa de estabelecer diferenciamento, tá, entre o que é diferença ideológica e diferença pessoal. Ou então, o que é diferença ideológica de plano de poder. Com isso, ele estabeleceu pontes, estabeleceu diálogo através de pontos essenciais que todos nós vamos concordar com eles. Isso, então, são as pontes. Essas pontes, elas são necessárias há muitos anos, né, para justamente nós termos as nossas diferenças garantidas, porém, na hora de operarmos pela nação, nós estarmos, então, afiados e unidos para que, então, ocorra o efeito coalizão, o efeito de união entre as pessoas, para que o resultado final seja em favor do Brasil e não em favor de projetos pessoais e essas coisas, né? É assim que eu vejo a definição de pontes. Ele utiliza, então, a soberania nacional, que é ponto comum, nós tratamos disso ontem aqui, inclusive, direitos sociais e democracia plena. Esse pedido aí é um pedido de união para todos os progressistas. Todas as pessoas que vão votar querem isso aí. É uma plataforma comum à esquerda. É isso aí. Sérgio, desde 85, esse conceito não foi colocado claramente para o entendimento do homem comum. Como você vê isso? Então, isso é uma coisa que é ligada ao conservadorismo que existe na esquerda. Veja bem, na medida em que a esquerda não faz uma bandeira do partido com uma bola, uma garrafa de cerveja e um pandeiro, ela fica ligada ao simbolismo de revoluções estrangeiras, achando que a sociedade brasileira vai se vergar em função do valor do partido e não o contrário. Então, na medida em que isso acontece, as pontes ficaram prejudicadas durante todo esse tempo. Então, o Flávio Dino, que não é um comunista, ele não é um comunista, ele é um social-democrata. Ele falou isso.
Tá? O discurso dele é o discurso da social-democracia. O que é a social-democracia? Garantia de direitos sociais e garantia de democracia plena. E a garantia da soberania vem por inerência, porque a garantia dos direitos sociais e da democracia plena só vão acontecer no dia que nós entendemos que o Brasil tem vontade própria e não influência de estrangeiros. Então, essas três pontos que ele esticou aqui é uma mensagem subliminar ainda, mas, de qualquer forma, é uma coisa muito bem colocada para o homem comum, o homem do povo, porque isso interfere na vida do homem do povo, aí que vem a resposta. Na medida em que existe paz social. Se o caos social continuar prevalecendo, a quantidade de organizações criminosas continuar aumentando, se o número de milícias continuar aumentando, se esses candidatos aí ligados a milícias e à extrema-direita continuarem sendo eleitos, não vai haver paz social. Isso ao homem comum não interessa, porque isso tira do homem comum a oportunidade de crescer na vida, isso tira do homem comum a oportunidade de ter esperança no país. Então, as pontes do Flávio Dino, novamente, eu digo, nunca foram exploradas desde 85. É uma novidade na política, uma plataforma comum à esquerda. E isso vai ser muito utilizado, principalmente para o Partido Comunista do Brasil. Vai competir para a presidência da República, conseguiu pela primeira vez governar um estado importante, nunca tinha governado estado nenhum. Então, o primeiro estado que ele governa é o Maranhão, através do Dino, nunca houve um governador do Partido Comunista Brasileiro, né? E, na medida em que ele coloca um candidato à presidência da República, ele vai ter que ter um discurso que não bata nos outros candidatos da esquerda, ao contrário, ele vai pedir o apoio de outros candidatos da esquerda, inclusive do PT, porque são 12 mil cargos a serem preenchidos pelo presidente e o PCdoB não tem esse pessoal, esse contingente, caso o Dino venha a vencer as eleições. Boa. Qual o teu entendimento, Sérgio, por representação da ala social dentro do conceito de esquerda? Então, essa representação é uma representação, como eu disse, que ela é carente de coisas que estão sendo substituídas, assim, para do aí ligado com a bandeira do Brasil, muito bem, parabéns. E o Flávio Dino, na entrevista dele, fala isso. Ele fala que aquelas pessoas que não gostam do país, aquelas pessoas que querem entregar o país ao estrangeiro, aquelas pessoas que promovem o caos social, aquelas pessoas que retiram direitos do trabalhador, do homem comum, elas sequestraram os símbolos nacionais, deixando a gente, então, com aquele simbolismo que a esquerda trouxe da Rússia e da China. E isso está criando um fenômeno chamado de zona cinza, porque as pessoas não encontram na esquerda, apesar da esquerda ser a representação política desde 85, elas não encontram na esquerda aquilo que elas gostariam de encontrar. E volto a dizer, o que elas gostariam de encontrar? Elas gostariam de encontrar um simbolismo que trouxesse paz social, que não fosse atacado pelo Estado. Que simbolismo é esse? É aquele que ninguém pode questionar. São as pontes. A bandeira nacional, né? O partido promovendo roda de samba, o partido tendo um programa de internet. Olha só, se o PT tivesse um programa de internet que comentasse futebol, trouxesse sambistas e tal, o próprio partido tentando conquistar a sociedade nos valores dela, e não tentando vergar a sociedade através de um simbolismo e falando, então, de teorias exóticas. O povo brasileiro está interessado em ter comida na mesa, 3 refeições por dia. O povo brasileiro está ligado no Lula. O Lula, se ele for o candidato, e eu creio que ele seja o candidato, ele já vai entrar com mais de 50% na história. Ele é o virtual presidente da República que virá. Porque todos os que votaram no Bolsonaro ou que não votaram, votariam no Lula por um nome dele, pela força política que ele traz consigo. Então, volto a dizer, mesmo que o Dino não seja, e ele já está antevendo isso, o presidente, ele quer ter um lugar de destaque na corrida presidencial, ainda que ele vá, e evidentemente que ele vai, apoiar o Lula e conseguir um lugar de destaque junto ao Lula para, então, evitar que um bandido como o Michel Temer ocupe o primeiro lugar na linha sucessória. Essa armadilha, eu acredito que a gente não vai querer mais para a gente. Tá? Então, o Dino é uma pessoa muito boa para fazer uma dupla diária ali na frente, jogando de centroavante com o Lula, para a gente estar de bom tamanho. Ou então, um miliciano na presidência da República. Na sua opinião, a esquerda é conservadora? Sim, ela é conservadora, sim, e isso vem prejudicando as pessoas, porque as pessoas ficam presas à esquerda por falta de opção nesse conservadorismo. Eu volto aqui
Eu não estou querendo criticar, apenas criticar por criticar. Eu estou fazendo uma análise histórica de grandes derrotas que nós passamos desde 1985, como a perda da Vale, a perda da Telebrás, a perda da Embratel, da Lodebras, da rede ferroviária, a perda dos satélites. Nós perdemos tudo. Nós perdemos agora, recentemente, direitos trabalhistas consagrados há muitos anos, e nós estamos perdendo também as condições de aposentadoria, que já não eram excelentes, nós estamos piorando ainda mais. Então, nós, quando foi em 85, né, havia, dentro da ala social, que eu trago como uma coisa muito mais ampla, né, aquele projeto de um partido de trabalhadores, um partido popular. Isso aconteceu a partir das eclesiais de base da igreja. O PT é filho da igreja. Quem criou o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi a igreja. Aquele grupo de sindicalistas do ABC, das greves históricas de 78, 79 no ABC, eles não queriam um partido, eles queriam apenas a central sindical. Quem trouxe toda essa aglutinação foi a igreja. A igreja fazia reuniões chamadas de pré-PT, né, em pequenos hotéis e pequenos restaurantes, principalmente no Rio, eu frequentei isso em 78, 79, né? E isso, então, foi fomentando a entrada de juízes, de advogados, do clero, né, eclesiais, e também pentecostais, todos estavam querendo, então, a representatividade política que foi sequestrada pela ditadura militar durante 21 anos. Todos queriam ser cidadãos, é essa a verdade. Mas acontece o seguinte, que já na própria campanha das diretas já, em maio de 84, ficou provado que a movimentação de rua, só a movimentação de rua, não tem poder de vergar o Estado. Nunca teve na história do Brasil. Né? O Congresso Nacional, em maio, na noite de 25 para 24 de maio, de 24 para 25 de maio, cercado pelas tropas do Exército, pelas medidas de emergência do general Milton Cruz, denegou à população brasileira o direito de um voto direto ao presidente da República. Né? E, naquela noite, eu me convenci de que, então, haveria de haver maioria social no Congresso para que isso não ficasse repetindo, porque, senão, a Constituição que viria logo em seguida, ela seria uma Constituição apagada. Realmente, se nós formos analisar o processo constitucional no Brasil, houve evolução por causa do trauma, mas a evolução aconteceu por causa de partidos que não são partidos de esquerda. E isso é que ficou estranho, porque o que acontece? A esquerda vai, em março de 88, e oferece uma Constituição pronta para o doutor Ulisses Guimarães, né? Ela oferece uma Constituição prontinha e também o regimento interno da Câmara do Senado. O doutor Ulisses, elegantemente, vai, aceita aquilo e arquiva, porque o sufrágio universal é a única coisa que o Estado entende. E se nós quiséssemos e queremos e quisermos democracia, nós vamos ter que respeitar o sufrágio universal e lutarmos para que nós sejamos os vitoriosos através do sufrágio, e não fora da lei, de forma ambígua. Né? Pois então, o que aconteceu? A esquerda conviveu com essa Constituição, a Constituição ficou pronta com 200 itens para serem regulamentados e até hoje não foi regulamentado. E isso, então, remete à pergunta que o Ricardo Silva fez para mim. A representatividade ela é medida pelos fatos e não por aquilo que a gente acha que é a verdade. Né? O fato da esquerda não ter tido potência sequer para regulamentar a Constituição é uma coisa muito grave, porque nós fomos perdendo direitos, nós fomos sendo derrotados, as empresas brasileiras, o patrimônio público foi sendo entregue. Hoje a gente pode ler que mais de 75% de uma riqueza gigantesca que resolveria todos os problemas do Brasil foram transferidos para o estrangeiro, que é o pré-sal. E isso é uma coisa muito grave. Isso afeta o futuro dos filhos, dos netos, de todos aqueles que estão ainda vivos aqui, ouvindo isso e prestando atenção nisso, preocupados com o futuro do Brasil. Ou seja, a solução política, voltando então, para além das pontes, está, volto a dizer, em nós podermos nos entreolharmos como amigos. Nós temos que quebrar essa lógica. Votaram nos antagônicos por ignorância, ou por revolta, ou por desalento político, tentar diminuir essa zona cinza, que é fruto do desalento político e também de manobras de senso comum, de patrocínio de pessoas que vão para a internet para fazer senso comum, para tumultuar ainda mais a ideia das pessoas, confundir as pessoas, mas isso depende dos partidos. Ou seja, você tem que pegar o simbolismo da esquerda e fazer como o Ricardo fez. Eu não conheço pessoa mais amiga do Lula, mais devota à esquerda que o Ricardo Silva. No entanto, ele se convenceu de que é melhor ele trafegar por um valor que a sociedade entenda como válido do que ele ficar tentando hegemonizar uma revolução que aconteceu lá em 1917 e que o homem, o cidadão comum, o homem
do dia a dia, o homem do povo, não sabe. Se você chegar, eu já fiz essa experiência, eu já fiz um estudo parecido com isso. Eu panfletava na rodoviária de Brasília e, em um determinado momento, eu perguntei para as pessoas, comecei a perguntar para as pessoas se as pessoas sabiam o que era Trotsky. Eu vou E te muitas cortar, pessoas achavam que isso era marca de biscoito. Sérgio, eu vou te cortar só um minutinho para emendar uma outra pergunta aqui, já que você falou do homem do Tá. povo. A classe trabalhadora, o homem do povo, a mulher do povo, aquele cidadãozinho que ganha o salário, ele entende o simbolismo da esquerda? Então, ele não entende, porque, exatamente, foi bom você interpor essa pergunta aí, foi muito bom, eu agradeço a você, porque quando você vai na rodoviária perguntar o que é Trotsky, as pessoas pensam que é marca de biscoito por causa do barulho, biscoito quebrando faz Trotsky. Então, a pessoa não sabe, não tem ideia. E pior é que a esquerda não coloca isso, porque se ela for falar quem é Trotsky, ela vai ter que dizer que a revolução que é defendida por alguém dentro da esquerda foi aquela que também matou os líderes da revolução, que um deles foi o Trotsky. Fica difícil de você. É muito mais fácil você explicar para o brasileiro o que é samba, o que é cerveja e o que é futebol, do que você ficar tentando achar pelo em ovo, diminuindo a representatividade da esquerda, ajudando o Estado que bate na esquerda a bater na esquerda. Ou seja, parece que a esquerda é tão conservadora que ela não consegue abrir mão de uma coisa que é prejudicial a ela mesma. Será que eu estou conseguindo passar a ideia? Entendeu? Quando a esquerda se apresenta com a bandeira vermelha, com a foice e o martelo, tudo bem, é um simbolismo dela. Mas acontece que, competindo com esse simbolismo, existe uma coisa muito mais fácil de ser digerida, que é a Rede Globo dando importância ao futebol, à novela, ao Brasil, tal, entrevistando sambista, fazer. Não tem como competir. O povo não vai parar de os valores dele, o povo não vai deixar de ir para a avenida desfilar e mostrar o carnaval que tem, o samba no pé, para prestar atenção na Revolução Russa de 1917 ou na Revolução Chinesa de 1949. Ele nem sabe essas datas. Revolução Cubana de 1959, Zimbábue, Albânia, Moçambique, Angola, o que aconteceu no Laos, na China, na Indochina, no Camboja, entendeu? No Vietnã ou então na Coreia, o que é juche. Se você chegar a perguntar o que é juche, a pessoa vai pensar que é uma marca de refrigerante. Ela não vai saber que é uma ideologia comunista da dinastia do Kim Il-sung, que depois foi o pai do Kim Jong-il, que depois foi o avô do Kim Jong-un e tal. E essa pessoa não tá, essas revoluções, elas não estão na pauta do dia, nem podem estar. Existe uma lei chamada Lei 7.170/83, que proíbe que as pessoas atentem contra o poder constituído pela via da violência. Então, no meu entendimento, respondendo diretamente o que o Ricardo me perguntou, a representatividade do povo pela esquerda, ela acontece muito mais porque não existe uma proposta verde-amarela, né, que não vá conflitar com as Forças Armadas, que vai levar ali no blá blá blá, que vai chamar todo mundo para conversar. O Flávio Dino, ele está em conflito com o Comitê Central, com o secretário-geral, com a política de Politburo de dentro do PCdoB, porque ele é um brasileiro que saca isso. E cada vez mais pessoas como o Ricardo, como o Flávio Dino, estão estendendo pontes. Essas pontes têm que conduzir necessariamente a maioria congressual para que o Lula possa ter força, além dele ser um craque da bola na política, incontestável, ele possa ter força também para reverter todo esse lixo que foi promulgado e sancionado contra os direitos do trabalhador. Um deles é a emenda constitucional 95/16, que nós já discutimos ontem, e tantas outras reversões aí necessárias. Você levantou a bola aqui para mim, ô Sérgio, e eu vou fazer questão de perguntar. Digamos que Flávio Dino digamos não, ele está fazendo um excelente governo no Maranhão, está mudando completamente o estado do Maranhão, mas digamos que Dino seja o candidato em 2022, apesar que é muito cedo ainda a gente falar disso, mas temos que falar. Dino seja o candidato e vença as eleições para presidente. Vença com o apoio do PT, de toda a esquerda brasileira, e ele seja o presidente da República. Tu acredita que, caso ele eleito presidente da República, fará um excelente mandato que mude completamente esse país? Então, eu vou repetindo o meu então, já virou aqui praxe, né? Então, eu vejo o Flávio Dino como um excelente brasileiro, um cara inteligentíssimo, um sujeito preparado, novo, né? Um cara que assim seria um excelente presidente, embora não exista competição com o nome Lula.
Lula é unanimidade. Lula é uma criança, um cara que tem ginástica, ele faz exercício, ele cuida da saúde dele, apesar de ter passado por agressões aí violentas, tanto na saúde dele, mataram a mulher dele, mataram o irmão, mataram o neto. A Lava Jato exauriu as finanças do Lula. O Lula é um sujeito hoje que está aí, esse negócio de advogado está caríssimo e tal, mas ele não esmorece. O Lula, ele tem convicção da inocência dele, ele tem convicção da missão dele. E isso é importante. Então, o Flávio Dino não consegue, nem ninguém consegue competir com o Lula para a presidência da República. É muito difícil a gente entender que tem alguém que consiga fazer isso. Tá. Mas se o Flávio Dino, com apoio do PT, se acontecer alguma coisa aí no meio e tal, ele for o candidato que vença, primeiro, o PCdoB, ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que escolher. Ou ele abre mão da política de Politburo, que é uma política de imitação, um macaco de imitação da Rússia, ou ele abre mão do Soviético Supremo, que é uma macaco de imitação da Rússia, ou ele abre mão de Comitê Central, Secretário-Geral, e a gente viu esse filme já acontecer. O Prestes, ele não concorreu à presidência da República em 1945, ele colocou um engenheiro que nem comunista era, que era o Iedo Fiuza, para competir à presidência, porque ele chegou no Comitê Central e falou que queria o reformismo das leis. E o Comitê Central parece que tem cera no ouvido e não ouve as coisas. Ele quer a revolução, mas a revolução não tem como acontecer. Então, eu vejo uma ruptura, primeiro, do Flávio Dino com a estrutura do PCdoB, se ele ganhar. Isso é certeza. Porque também o Flávio Dino não vai poder governar, nenhum presidente da República vai conseguir governar, porque ele Eu vou pedir para você repetir. 12 mil cargos, cerca de 12 Sérgio, mil cargos. eu vou pedir para você repetir. Não. O Flávio Dino não vai conseguir governar porque falhou a conexão. Por favor, repete. Então, pois é, o Flávio Dino ele vai fazer o PCdoB optar. Ninguém vai competir com o Lula. Com o Lula não tem competição. O Lula é o grande nome da presidência da República, está cravado na memória do povo brasileiro. Não tem jeito. Tá? Então, o Lula significa a esperança, a volta do alento para a política, a volta da realidade boa para a população. Pelo menos na cabeça da população é assim. Que seja assim. Pois é. O Dino, ele vai fazer com que o PCdoB opte, porque o Flávio Dino, ele é uma pessoa que ele não tem afeição a essa modalidade partidária do PCdoB. Ele está no PCdoB, porque se ele estivesse no PT, ele teria que competir diretamente com o Lula e ele é inteligente para o PCdoB. Ok, bacana. Só que, se ele ganha a presidência da República, ele vai ter que preencher imediatamente 12 mil cargos. Qual é o partido assim, mais ligado à ala da esquerda que tem 12 mil cargos para preencher e que tem experiência na presidência? É o PT. O PT continua sendo o grande celeiro da esquerda, o grande depósito de gente inteligente e gente proativa pelo social. Nós temos Tereza Campelo, nós temos aí a Menicucci, nós temos o Mercadante, nós temos gente boa. Gente que já mostrou na educação Mercadante, a Menicucci, aí, a Tereza Campelo, com as políticas públicas, uma gestora maravilhosa, e tem outras, Esther Dweck, tem um monte de gente da social aí para preencher esses cargos. O Dino não tem. O Dino não vai pegar a Jandira Fegali, Orlando Silva, só meia dúzia de gato pingado, com todo respeito ao PCdoB, e preencher 12 mil cargos. Não vai. Entendeu? Então, ganhando o Dino, primeiro, ele vai ter que enfrentar as forças antagônicas da parcela do Estado que quer para poder apoiar. Então, ele vai buscar, ele falou isso na entrevista dele, que ele vai buscar o verde e amarelo, ele vai buscar as pontes, ele vai buscar soluções e não problemas. Sabe? Então, eu acho que ele dificilmente governaria com a emenda constitucional 95, se não for feita nenhuma campanha por maioria social no Congresso que consiga reverter isso. E eu quero fazer um link aqui, aproveitando rapidinho, o seguinte: por favor. Livre, que é uma pauta do Ricardo, Lula livre seria muito mais bacana se todo mundo, na eleição passada, fizesse campanha por maioria social no Congresso e, no primeiro dia de janeiro de 2019, o Lula pudesse dar uma bela bofetada de pelica na cara de todo mundo que prendeu ele sem razão. Porque se nós fizéssemos campanha, os partidos não fizeram, se nós fizéssemos campanha por maioria social no Congresso, o Lula seria indultado. O Senado Federal pode indultar o Lula. E a Câmara tem potência também para fazer frente a toda essa injustiça para com o Lula e para com outras pessoas também. É isso aí a minha resposta. Então, o Flávio Dino teria muita dificuldade para governar pelo PCdoB, tanto por causa da emenda constitucional 95, que é um empecilho para qualquer um,
quanto por impossibilidade de preencher todos esses cargos, embora ele seja um grande candidato. Ô, Sérgio, eu visito diversas cidades no meu estado, aqui, Rio Grande do Sul, e converso muito com as pessoas simples, pessoas comuns, com faxineiros, com pedreiros, com engenheiros, com empresários também, com médicos, mas geralmente conversando com essas pessoas, tanto da classe A como da classe D e E, o que eu noto é que o da classe A, ele sempre escolhe aqueles que vai favorecê-lo. O da classe B, C, D e E, ele, junto também, escolhe aquele que o mesmo da classe A vai escolher. Aí eu te pergunto, faço uma pergunta. Desde 1500, desde o descobrimento do Brasil, o povo não teve acesso ao poder legislativo. Por que isso acontece? Por que aquele cidadão da classe C, D e E escolhe o mesmo candidato que o da classe A? Ele não tem representante no Legislativo, na Câmara, no Congresso brasileiro. Na sua opinião, por quê? Eu atribuo isso a justamente essa vontade que a esquerda tem de partir direto para a revolução. Eu vou citar aqui, então, o exemplo da Alemanha. Rapidinho, não vou entrar em detalhes técnicos, não, para falar diretamente à população. Na Alemanha, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já era consolidada, era um império. Ela já estava no segundo império. O primeiro império foi o Império do Kaiser, do Guilherme I, né, quando então a Alemanha é unificada em 1871, após a Prússia, que era uma região que passou a fazer parte da Alemanha após a unificação, ganha uma guerra contra a França. Então, essa guerra que a Prússia ganhou teve consequências enormes. Então, a Baviera, a Bavária, a Prússia, parte do Império Austro-Húngaro, então, passaram a fazer parte de uma terra de alamanos. Alamanos significa alemães. Então, os alemães consolidaram um país. Ótimo. Esse país terminou o reinado de Guilherme I, passou por Guilherme II e entra numa guerra por conta aí de disputas territoriais, e essa guerra foi disparada porque a Alemanha era muito solidária ao Império Austro-Húngaro e o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado em Sarajevo por um fanático. Então, os sérvios assassinaram o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Ferdinando, e a Alemanha, então, declara guerra à Inglaterra, declara guerra à França em solidariedade ao Império Austro-Húngaro. A Rússia, que sempre foi e sempre será muito aliada da Sérvia, vai e declara guerra à Alemanha, e aí está feita a salada. Essa salada vai bater lá em 1918, quando o Guilherme II percebe que ele não tem saída, que ele vai perder a guerra, ele abdica, ele foge do país, tá? Ele deixa o país acéfalo, uma junta militar assume, e aí é que vem a resposta, agora é que vem a beleza da resposta. Houve uma decisão a ser tomada pela esquerda, vamos botar a esquerda, tá? Os partidos mais radicais à esquerda e os partidos menos radicais à esquerda. Vamos botar assim. Pois bem, essa decisão não foi uma decisão com maioria no Congresso. Olha que coisa esquisita. Eles achavam que aquele momento de fragilidade na Alemanha serviria como base para eles repetirem aquilo que já havia sido feito na Rússia, um ano antes. Em um ano antes, na Rússia, havia acontecido uma revolução, né, proletária, né, uma contra-revolução, aliás, que já havia acontecido uma revolução ainda em 1917, e depois o czar, mas que não era uma revolução comunista, né, não havia nem esse nome comunista. Né, o partido que fez a revolução na Rússia era um partido social-democrata, chamado de POSDR, né. Ele fez a revolução na Rússia, e o pessoal que estava na Alemanha, que era influenciado pelas ideias do Lenin, lá, do Marx, do Trotsky e tal, pensaram que não era necessário fazer maioria no Congresso. Acontece, e aí que vem a questão da maioria no Congresso, olha que coisa interessante, que a Revolução da Rússia de 1917, ela nasceu em 1905, quando o czar da Rússia é obrigado a montar um parlamento. Então, a Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, né, ela é criada em 1905, e o que fez, então, o Lenin? O que fizeram, então, os artífices da Revolução Russa? Fizeram maioria no Congresso. Bolchevique, em russo, significa maioria. Então, a ala bolchevique do Partido Social Democrata da Rússia tomou o Congresso. O que aconteceu na Alemanha?
Os revolucionários da Alemanha montaram uma liga chamada Liga em relação a Espartacus, né? Espartaquista, ou espartiquista, né? Para fazer a revolução na Alemanha. Chegaram a ter um grande êxito, mas acontece que quando o Kaiser Guilherme II abandona a Alemanha, uma junta militar toma o poder provisório, vê que aquilo é uma batata quente e ela então vê que ela só sabe fazer guerra, ela não sabe fazer política. Ela passa então esses direitos à social-democracia e vai buscar então maioria no Congresso. Depois que esse processo evolui, com desgaste e a social-democracia assassina em 1920 todos os líderes comunistas, não é? Vai e mata a Rosa de Luxemburgo, que era a principal líder comunista da Revolução Alemã. A social-democracia perde maioria no Congresso em 1932, justamente para o Partido Nazista. O Partido Nazista ele consegue fazer 230 cadeiras no Reichstag. O Congresso da Alemanha é constituído pelo Reichstag e pelo Reichsrat. O Reichsrat é o Senado, o Reichstag é a Câmara. Tá? Então, eles fizeram maioria no Congresso e começaram a mudar as leis, permitindo, então, tá, que o Hitler pudesse pressionar o presidente da Alemanha, que era o Hindenburg, no sentido de ser o chanceler. Então, quando ele faz a maioria, o Hindenburg, que já tinha negado a chancelaria diversas vezes para o Hitler, vai e é obrigado a ceder e dar a chancelaria para o Hitler. O que eu quero dizer com isso? Que, independentemente do próximo presidente da República, a gente não pode continuar afeto a essa cultura da esquerda de que apenas eleger um bom presidente vai resolver tudo. Se nós não tivermos condições de fazer maioria no Congresso para reverter todo esse lixo ultraliberal, neoliberal, entreguista, que foi posto na legislação brasileira de 1985 até hoje, não adianta eleger o craque da bola, porque a gente viu em 2016 que existe uma lei no cenário brasileiro, uma lei inconstitucional chamada de 1079/50, que fez sumir 54.501.118 votos como se fosse um passo de mágica. Ela tirou a Dilma Rousseff, que era um bom presidente, que era a presidente que vinha sustentando o legado do presidente Lula, né? Ela vinha honrando aquele legado que o presidente Lula havia deixado à nação, de acordo com aquilo que ela poderia fazer, mas a falta de maioria no Congresso fez com que ela aceitasse pauta-bomba, orçamento impositivo, PL 131, que começou a dar o pré-sal para os estrangeiros, foi no governo da Dilma. O José Serra colocou o PL 131 e que foi igual a emenda constitucional 45, tá? Que o Congresso Nacional fez na frente do Lula e ele não pode fazer nada. Na tua opinião, qual seria a solução? A solução é aquela que nós já debatemos ontem, e eu vou repetir, essa pergunta é muito boa. A nossa solução é nós nos entreolharmos como amigos. Nós temos que esquecermos as nossas diferenças e votarmos... Quando você diz nós nos olharmos como amigos, você está se referindo aí para a gente se aproximar daquele bolsominion, daquele que votou no Aécio, não tratarmos eles como fascistas, até pelo fato de que muitos ali queriam votar no Lula, mas acabaram sendo conduzidos pela TV Globo, pelas rádios de direita, a votar na esquerda e pelas fake news. É isso. Sim, é verdade. Mas então você já respondeu, porque o Lula é um nome, o Flávio é um nome. Nós pecamos porque nós não soubemos fazer a democracia de massas. Então, pela democracia de massas, nós da população temos que pautar os partidos e não o contrário. Já era tempo de mais Ricardo e Silvas chegarem e escreverem, ou então incentivarem a população do homem comum a se manifestar contra o vermelho, a se manifestar contra a Revolução Russa, a se manifestar contra a Revolução Chinesa. Não adianta. Olha só, 1922, houve Revolução Armada, massacre na praia de Copacabana. Tá? Muitos mortos. 1924, invasão de São Paulo pelos comunistas tenentistas, massacre. 1925 a 1927, mais de 20 mil quilômetros percorridos pela coluna Prestes. E o Prestes dá um depoimento dizendo que ele montou aquela coluna, ele e o Miguel Costa, para percorrerem o Brasil em luta com o Exército, para permitir, então, que houvesse um esvaziamento do Exército nos grandes centros e os comunistas tomassem. Isso não aconteceu, isso é uma grande bravata. O Exército é muito maior, ele combateria
facilmente a coluna e facilmente os insurgentes nas cidades. O Exército Nacional não vai todo ir combater coluna Prestes no meio do mato e deixar as cidades desprovidas. Isso é uma bobagem. Tá? Massacre, fuga para a Bolívia, tá? Perda de energia, que poderia estar sendo usado de outra forma. 1935, intentona, 3 núcleos de foco de luta armada, massacre, Barata Ribeiro massacrado, grandes líderes massacrados. Muitos deles ficaram... Pega Canudos. Isso que é. Canudos foi lá no início da República. Sim, lá... Mas Canudos não foi um movimento de esquerda, né? O Canudos foi uma aldeia que foi até considerada uma aldeia comum, e ela tolerável, mas aí o conservadorismo e o preconceito contra a religião, aquele negócio de seitas e tal, é que criou a desavença com Canudos e levou o Estado a tomar uma providência que é uma coisa controversa, né? Mas vamos ver aqui. 1968, Araguaia. Bobagem. 1955, podemos botar também Jacareacanga e Aragarças, movimentação armada para tirar o Juscelino. O próprio Exército, a própria Aeronáutica foi lá e debelou. Não adianta a gente tentar trafegar por fora da lei, porque o monopólio do poder de fato é do Estado. O Estado tem as forças de contenção, ele tem as forças de repressão, e nós só temos uma coisa, que é o voto. Então, quando eu falo que nós temos que nos entreolharmos, nós temos que garantir que essas pessoas que votaram lá, os tais dos bolsominions, nós temos que garantir que eles vejam a gente com força moral e com simbolismo capaz de atraí-los de volta. Olha só que coisa bonita que eu estou falando aqui. Se nós realmente tivermos condições, eu não quero aqui instar nenhum canal, eu não quero fazer, porque isso pode afetar a audiência e tal, isso é uma coisa delicadíssima, eu estou pisando em ovos. Né? Porque o homem comum da esquerda, ele tem, no simbolismo da esquerda, uma coisa muito boa, mas acontece que nem todo mundo já está entendendo assim por causa da quantidade de derrotas que estão sendo acumuladas. Nós perdemos muita coisa de 1985. Se nós não tivermos condição nem de regulamentar a Constituição, se nós não tivermos condição nem de segurar as leis trabalhistas, se nós não tivermos condição de segurar nada, nenhuma estatal, coisa nenhuma, se a gente vive chorando pelos cantos pelo voto derramado, é porque nossa estratégia está errada, nosso discurso está errado, nosso simbolismo está errado. E eu não tenho muita papa na língua já para dizer isso, não, porque a gente já não tem muita coisa a perder. Porque se nós não fizermos isso, aí é que vem a conclusão bonita, nós estaremos indiretamente fazendo devoção à volta da ditadura militar. Não é isso que a gente quer. Quem é que quer a volta do AI-6? Ninguém. Agora, se os partidos continuarem nesse conservadorismo, se os partidos continuarem sem fazer maioria social no Congresso, eles estarão pintados de vermelho, dizendo-se de esquerda, conquistando pessoas devotas que vão operar em favor desse partido, mas, na verdade, eles vão estar fazendo aquilo que aconteceu, elegendo o Bolsonaro, criando problemas, porque não conseguem passear o Estado, não fazem a reforma do Estado, não conseguem conter as Forças Armadas, por aí vai. Ô Sérgio, nós estamos indo aqui para o final do programa. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes do canal Mortadelas e Tubaínas, o canal Trabalhador, como implementar essa solução na cabeça do homem comum, na cabeça das pessoas, de forma simples, para que ela entenda. Porque hoje em dia está meio difícil. Mas de que forma simples implementar essas soluções? Então, fazendo o que a lei diz que tem que ser feito. A nossa lei ela é toda voltada para partidos e para ideologia. A nossa ideologia qual é? É Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução não sei o quê, ou é samba, cerveja, mulher de biquíni? Posso botar também, que não é nada feio, é normal, o brasileiro gosta de ver umas pernas bonitas, quem é que não gosta? Né? E também o futebol. O que eu acho é que os partidos eles deveriam ter mais a cara do povo. Essa é a solução. Porque, na medida que os partidos têm mais a cara do povo, o povo vai fazer o movimento da democracia de massa, que é a solução. A nossa lei é toda aberta para a população. A nossa lei já permite a conquista, mesmo com os tais 10% de voto nominal. Porque se você pega o valor do povo, tá, e coloca dentro da política, fica muito mais fácil para o homem comum entender o que a gente está fazendo. Então, quer ver? Olha só. Se nós pegarmos, não vou dizer que a gente vai fazer isso, tá? Não é nada, não estou sugerindo nada, estou só supondo que a solução.
Se nós tivéssemos condições de fazer uma live e mandar para o Diretório Nacional, se nós conseguirmos fazer com que todos os youtubers, olha que coisa, que movimento gigante, fizesse uma campanha para que nós enviássemos ao Supremo Tribunal Federal uma petição para que o Supremo cumpra a Constituição e não prenda um homem inocente por causa do princípio da presunção de inocência, que está esculpido na Constituição Federal, e o Lula está sendo mantido preso como um preso político. Se houvesse, vou resumir, se houvesse 5 milhões de petições hoje dentro do STF por Lula livre, a situação seria a mesma? Não. Hipótese nenhuma. Se essas 5 milhões estivessem dentro da Câmara e do Senado, nós estaríamos mandando um recado forte para essas pessoas que são eleitas, dizendo o seguinte: olha, nós temos consciência da força do nosso voto e a nossa vontade tem que prevalecer dentro das instituições e não apenas ir para a rua gritar Lula livre. Porque aí a gente está fazendo o jogo da direita. Se enquanto a gente estiver achando que ir para a instituição é uma grande bobagem, a gente vai estar fazendo o jogo da direita, porque a gente não está tendo potência na rua para vergar o Estado. A gente vai vergar o Estado quando o homem, o pintor, o eletricista, o mecânico, a pessoa do povo, o homem, ele começar a entender que o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e tal, tem a mesma importância para ele que tem o voto legislativo, a petição ao Supremo e tal. Isso é uma questão cultural. Isso é a solução, Ricardo. Porque se você pegar esse exército, e nós somos a maioria do eleitorado, o Brasil é nosso, eu vou começando a me emocionar, não consigo ficar parado aqui falando não. Eu sou muito espontâneo, você vai me perdoar. Na medida em que a gente possa fazer isso, a gente está criando condições para que o Brasil seja nosso. A gente não está querendo nada que é dos outros. Quando a gente pede Lula livre, a gente não está pedindo nada que é dos outros. Nós estamos pedindo o que é nosso. E a gente tem que ter potência para ir nas instituições e não ficar fazendo o jogo dos partidos, porque os partidos eles ganham milhões por mês de fundo partidário para não legislarem. Eles não estão fazendo a parte deles desde 85. Não adianta, porque quem tem que pautar o partido pelo que a lei manda é o povo e não o contrário. Eu sou um revolucionário de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes falou que existe uma revolução possível. Ele falou que existe a revolução legalista. Florestan Fernandes era do Partido dos Trabalhadores. O Florestan Fernandes, quando ele falou isso, ele era deputado federal pelo PT. Ele falou do Congresso Cidadão. Se você pegar o escrito de Emma Goldman, que foi uma revolucionária alemã, ela fala claramente: não tentem fazer a revolução, tentem fazer maioria no Congresso, porque se vocês não fizerem, os nazistas farão. Ora, em 1933, um incêndio misterioso consumiu toda a Câmara dos Deputados na Alemanha, e o Hitler, que já era chanceler, simplesmente revogou as eleições anteriores e fez as eleições seguintes. Quase 100% dos deputados foram nazistas. Isso aconteceu na Rússia também. Quando acabou a União Soviética, a primeira coisa que o Putin e o Yeltsin fizeram foram simplesmente se dirigir à população falando a verdade. A gente tem que dizer a verdade, porque a verdade é que vai dar força moral para a gente trafegar pela lei e trazer, então, todos para o nosso lado. Se nós nos pintarmos de verde e amarelo e dissermos assim: olha, nós precisamos ter uma solução para a paz social, nós precisamos fazer um pacto social de Rousseau, nós precisamos fazer com que o Brasil seja nosso, nós não estamos pedindo nada a ninguém. Essas pessoas vão entender o que são as pontes, soberania nacional, direitos sociais, democracia plena, elas vão entender isso e elas vão pegar essas pontes para atravessarem todas as diferenças que existem e que vão continuar existindo, porque nós somos humanos, nós somos falíveis, nós não somos iguais, nós somos diferentes mesmo, mas nesses pontos nós temos que atuar em conjunto e é isso que vai fazer com que o efeito da democracia plena prevaleça dentro do presidencialismo de coalizão e que a coalizão vá acontecer com maioria social no Congresso, permitindo que o próximo presidente não fique refém de uma emenda constitucional maluca em que o pessoal tem que torcer para que a inflação suba para que o governo possa gastar mais. É absurdo isso. Entendeu? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Eu peço até desculpa aí algum excesso. Mas... Capaz! Eu adorei. Muito obrigado, meu compa Sérgio Gouveia. Olha, fica aqui o recado a todos os youtubers. Eu peço a todos os companheiros que vierem assistir essa live
Aquele companheiro que ouvir essa live nas rádios piratas, porque passará em mais de 1.040 rádios piratas do nosso país, a todo companheiro que entrar ou ouvir essa live, vamos atender ao companheiro Sérgio Gouveia e entrem aqui no MT, o canal do trabalhador, compartilhem essa live com todos os youtubers para que façamos o pedido dessa petição e pressionarmos o Supremo Tribunal Federal para que eles jamais fujam da Constituição de 1988. Se existe uma Constituição, é para que ela seja respeitada. Não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que um homem inocente, seja ele qual for, esteja preso atropelando a Constituição. Companheiro Sérgio, muito obrigado. Eu quero dar uma boa noite. Por favor, dê uma boa noite aqui para os companheiros. Eu só vou fazer uma pequena colocação rápida mesmo. Nós não estamos aqui criticando a movimentação de quem quer que seja. As ruas são importantes? Elas são importantes. O grito da vez é importante? Também é importante. É um brado, é um desabafo, é uma coisa importante. Cada um continua fazendo a militância que achar que deva fazer. E qualquer militância por Lula livre, por Brasil digno, dignidade social, democracia, é válida. Entretanto, o que nós estamos pedindo aqui é que o centro de gravidade da cultura militante também vá para a área institucional, onde a arena é diferente, onde a gente tem contato direto com o Estado, pela via da lei, para pressionar o Estado, então, a fazer respeito, ter mais respeito pelo nosso voto, pela nossa participação, e não apenas na rua, onde o Estado está acostumado a bater na gente e a fazer valer, então, o monopólio do poder de fato. Eu quero dar o meu boa noite a você, a toda a sua audiência. Tá? Quero dizer que eu estou muito feliz porque você, então, fez essa propaganda aí. Estamos juntos, companheiro. Com propaganda, não. Isso daqui é o nosso papel. É o papel do MT, o canal do trabalhador. Esse é o nosso papel. E já fica aqui marcado outras lives para a gente passar todas as informações possíveis, trazer luz à escuridão de muitas pessoas. Eu agradeço, companheiro Sérgio, muito obrigado pela sua participação. É muito bom estar contigo, companheiro. Muito bom. Muito obrigado. É recíproco. Presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Boa noite, companheiro Vacari, boa noite, companheiro Vacari. Aos companheiros do acampamento Marisa Letícia e Lula Livre, o nosso boa noite a todos vocês, companheiros de luta. Boa noite a todos os compas do nosso Brasil e a todos cidadão e cidadã brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.